Aleluia. Eu quero saudar aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que a sua ausência de um culto ao vivo e a cores, presença, seja circunstancial, porque nada substitui o estar na casa de Deus, reunido com o povo de Deus. Mas se você está distante e dispôs esse tempo, que a palavra que está fluindo daqui possa alcançar também o seu coração. Eu quero convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 7, uma história bem conhecida da palavra de Deus, uma daquelas batalhas em que a intervenção de Deus deu grande vitória ao povo de Israel e que vai nos ensinar sobre um tema que eu considero muito sério: quem é quem no reino de Deus? Quem é quem no reino de Deus? Eu quero conversar mais uma vez, já vou avisando, é uma conversa séria, mas abençoada e que vai nos ajudar a alinhar a nossa vida no melhor nível possível. Juízes capítulo 7, vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Versículo 16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e vasos, jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Versículo 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zerará, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. No próximo capítulo, capítulo 8, versículo 4, apenas quero concluir essa leitura. Diz assim: Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Amém? Mantenha a sua Bíblia ao alcance da sua mão aí, se possível, uma forma de anotar, ou pelo menos fotografar as coisas que Deus vai falar com você. A minha proposta nessa noite é não te dar
subsídio, argumento para que você julgue os outros, para que você avalie a vida dos outros. Não é esse o propósito. Ao dizer, vamos pensar sobre quem é quem no reino dos céus, no reino de Deus, quem é quem na igreja, a proposta é que você se avalie o nível da sua aliança, o nível das suas raízes e do seu compromisso com as demandas do reino de Deus. Nós chegamos numa igreja como essa, uma igreja relativamente grande, e não é difícil nós termos a impressão de que todo mundo está vivendo uma vida abençoada, comprometida, santa, uma vida de serviço, de fidelidade à palavra. Assim, olhando no geral, todo mundo aqui tem cara de crente. E eu diria que praticamente todo mundo, salvo alguma exceção, alguém que está no nosso meio contrariado, todo mundo tem cara de crente bom. E às vezes nós chegamos na casa de Deus com essa expectativa. Olhar para os lados, às vezes somos tão inocentes sobre isso que nem nos lembramos de que num local público como esse, onde as portas estão abertas para todos, é possível que pessoas mal intencionadas entrem numa reunião. E muitos de nós somos tão inocentes que somos capazes de deixar um celular sobre a cadeira ou de vir a um apelo e deixar a bolsa, porque a sensação que nós temos é que todo mundo é irmão, é que todo mundo é sério, é que todo mundo é santo. E deveria ser, mas isso é só uma sensação. Porque a verdade é que o volume da igreja, que muitas vezes nos engana, esse volume, essa quantidade de gente esconde experiências distintas, níveis distintos de compromisso com o reino de Deus. Eu acho que você não precisa passar muito tempo na igreja para chegar à frustração de ver que nem tudo que parece é. Nem todos os que parecem firmes e consagrados são, infelizmente. E nós não deveríamos nos surpreender com isso, apesar de ser uma realidade triste, porque aqueles que estão num ambiente como esse, que são expostos à presença de Deus, que são expostos ao mover do Espírito Santo, que são expostos à palavra de Deus, que nós procuramos sempre trazer com muito zelo, com muito cuidado ao coração de todos indistintamente. A verdade é que a gente não precisa passar muito tempo num ambiente como esse para chegar até mesmo à frustração de perceber que há pessoas que não estão vivendo a fé de uma maneira radical, como deveriam viver. E como eu disse, isso não deveria nos surpreender. O próprio Jesus Cristo, ele advertiu que seria assim. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, palavras do nosso amado Jesus, ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que muita gente vai verbalmente confessar a sua fé, dizer que é crente, que Ele é o seu Senhor, mas que não vai viver isso de uma maneira coerente. E Jesus está dizendo, não se enganem, porque quem entra no reino dos céus não é quem diz Senhor, Senhor. Quem entra no reino dos céus é quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em outra ocasião, concluindo uma parábola que ele havia contado, em Mateus 22, 14, Jesus disse: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos repetir isso? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mais uma vez, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Algumas pessoas fazem uma interpretação errada dessa passagem. Acham que Deus predetermina quem é escolhido. Acha que Deus predestina. Ou seja, que Deus, de antemão, Ele diz, esse aqui vai ser crente bom, esse aqui não vai prestar para nada, e assim será. Mas, na verdade, não é isso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus
dá oportunidade pelo Evangelho a todos os homens. Então, todos são chamados. Todos aqueles que têm acesso à palavra de Deus, e daí o nosso esforço de pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos tenham conhecimento e acesso à salvação, todos têm a sua oportunidade. Então, muitos são chamados. Mas a resposta que cada um dá é individual. E baseado na resposta que o homem dá, Deus escolhe. Deus diz: eu posso usar esse, eu posso confiar a esse as preciosidades do meu reino. Então, embora todos tenham acesso, nem todos se fazem dignos, nem todos investem o suficiente para viver todas as verdades prometidas na palavra. E, amados, nós precisamos admitir, acordar para o fato de que a vida cristã é uma guerra. Quantos já descobriram que a vida cristã é uma guerra? É uma guerra que só será vencida por aqueles que têm uma aliança. Nós não fomos chamados para viver uma calmaria na presença do Senhor, muito ao contrário. Uma vez alinhados, uma vez alistados no exército do Senhor, nós somos colocados como responsáveis por confrontar os poderes das trevas, por manifestar e expandir o reino de Deus no mundo, e eu posso dizer numa geração refratária, numa geração resistente. Isso demanda muita oposição contra nós, muita guerra, muitos riscos, inclusive. Além de um sistema mundano que foi armado para o pecado e que se evidencia cada vez mais à medida que nos aproximamos do final dos tempos. Além disso, há um império demoníaco, que a Bíblia chama de império das trevas, que está todo o tempo nos atacando e nos resistindo. Portanto, ser um verdadeiro cristão implica em entrar numa guerra e ter que prevalecer contra tudo isso. E são as escolhas de cada um, diga escolhas. São as escolhas de cada um de nós que determinam quem é quem no reino de Deus. As suas escolhas, as suas prioridades, o nível de profundidade que você resolve ter na presença do Senhor. Porque é possível que você passe anos frequentando ambientes saudáveis de fé, como é o caso dessa comunidade, e ainda assim você não crie raízes, esteja completamente vulnerável. E esse texto que nós lemos, essa história bíblica, que tem sido fonte de muitas pregações, eu já preguei tantas vezes sobre a batalha de Gideão e os seus 300, eu quero tomá-la nessa noite como uma ilustração, para demonstrar para você que no meio do povo de Deus, há categorias diferentes de pessoas. Embora a princípio, olhando assim, todos são crentes, todos amam Jesus, todos estão trabalhando por Ele, pelo seu reino, a realidade não é essa. As aparências enganam. Por isso a palavra de Deus diz que o Senhor não nos mede pela aparência, Ele vê o nosso coração. Amém? E nós não devemos nos arvorar a julgar as pessoas. Por isso eu volto a dizer, o propósito dessa minha palavra não é dar a você subsídio para julgar os outros, para tentar classificar os outros, mas é dar a você subsídio para avaliar o nível de compromisso que você tem com Deus e com o reino de Deus. E se você ao final dessa ministração chegar à conclusão de que você está na periferia, que você está vulnerável, que você não tem raízes profundas, que você não amadureceu o suficiente, então que você tome a decisão de avançar, de crescer, de aprofundar-se. Nós lemos o texto aqui e nós vemos nessa história 3 categorias de pessoas que a princípio faziam parte do exército de Israel. Gideão, que foi levantado por Deus, aliás, a história do chamado de Gideão é tão inspiradora, eu não vou cair na tentação de comentar sobre como Deus o transformou de um homem comum em um grande líder, em um líder fiel e corajoso,
Ele que era tão tímido, tão covarde, Deus fez uma transformação e levantou esse homem diante do povo de Israel. E ele então convocou, porque naquela época o povo de Midian, ou os midianitas, oprimiam Israel, entravam todo o tempo no território de Israel, roubavam, levavam as colheitas, mantinham o povo debaixo de opressão e violência. Deus queria livrar Israel daquela opressão. Então ele levanta um líder e esse líder convoca o exército e 32 mil homens se apresentam. É um bom exército, sim? Bem, é um bom exército, mas do lado de lá havia mais de 100 mil homens. No exército de Midian já seria desproporcional a batalha. Mas Deus resolve mostrar para Gideão que naquele volume imenso de 32 mil homens, nem todos estavam comprometidos ou preparados. E fica clara a divisão dessas pessoas em três categorias. E meditando sobre isso, eu penso que não é diferente em relação à igreja. Eu não quero sugerir aqui que as proporções sejam as mesmas, porque no final Gideão, dos 32 mil, só pôde contar com 300. Eu espero contar com muito mais gente do que isso aqui. Então, o paralelo que eu quero estabelecer não é sobre proporções, mas eu quero mostrar para você que dentro da igreja existem também, basicamente, três categorias de pessoas, que eu definiria como, primeira categoria, os descomprometidos. Diga comigo, os descomprometidos. Infelizmente, há muita gente que está na igreja, mas que é descomprometida, em qualquer igreja. A segunda categoria de pessoas que estavam naquele exército, que estão na casa de Deus ainda hoje, é a dos despreparados. Repita, despreparados. E a terceira categoria é a dos dedicados. Dos dedicados, dos engajados, dos absolutamente comprometidos. E eu quero, de uma maneira objetiva, espero que o Espírito Santo me ajude a ser claro com vocês, mostrar o que significa fazer parte de uma dessas categorias. A primeira delas é a dos descomprometidos. No versículo 3 que nós lemos, o Senhor disse a Gideão: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Na primeira oportunidade que tiveram de desertar, desertaram. Aliás, eu não sei se eu posso chamar, nesse caso, de deserção, porque o próprio Deus deu a eles a liberdade. O Senhor disse: olha, se vocês estão aí tremendo de medo e não estão a fim de se arriscar por si mesmos, pelas suas famílias e pelo povo de Israel, podem voltar para casa. E surpreendentemente, de um exército, um suposto exército volumoso de 32 mil pessoas, 22 mil pessoas voltaram para suas casas. Lavaram as mãos em relação ao propósito e disseram: nós não temos nada a ver com isso, preferimos defender, guardar a nossa pele. Voltaram para casa. E por que voltaram para casa? Porque eram pessoas sem aliança, sem compromisso. E, amados, infelizmente, nós temos muitos assim. É possível que haja gente me ouvindo aqui nessa noite e que se encaixa, infelizmente, ainda se encaixa. E a minha oração é que a palavra lhe leve a tomar uma posição, porque se encaixa na categoria dos que têm uma relação absolutamente frívola, superficial. Gente que trata a igreja como uma espécie de loja de conveniência. Ninguém tem compromisso com lojas de conveniência, não é verdade? Entramos ali apenas para pegar o que nos interessa.
e depois partimos para viver a nossa própria vida. Talvez alguns tratem a igreja como um terminal rodoviário. Estou de passagem por aqui. Enquanto for interessante para mim, enquanto eu estiver sendo, entre aspas, abençoado, aqui estou. Se a coisa apertar, se a guerra ferver, se o preço para continuar sendo crente aumentar, então, fui. Estou fora. E eu sei do que eu estou falando, porque ao longo já de 31 anos de ministério pastoral, dedicando a minha vida, se por um lado eu vivo e me inspiro e me renovo na experiência daqueles que estão intensos, fazendo a obra de Deus, levando o reino de Deus a acontecer. Eu estou empolgado com as notícias que eu estou ouvindo sobre os jovens que estão se movimentando, não apenas aqui entre as quatro paredes, os jovens que estão aí nas faculdades, botando a cara para fora, pregando o Evangelho. Uau! Graças a Deus por esses. Essa é a parte boa da história. Mas praticamente todos os meses eu tenho que me sentar diante de uma tela de computador e ali eu recebo os relatórios das nossas células. Você sabe, a cada mês eu reúno os líderes aqui, ministro a eles, os líderes de célula, e muitas vezes eles têm um pedido. Eles mandam por escrito no seu relatório de células: fulano de tal precisa ser desligado dessa igreja. Ele não está mais aqui. Ele escolheu o pecado, ele resiste, ele não está mais afim de pagar o preço, de ter um compromisso. Essa semana eu tive, mais uma vez, essa tristeza, esse desconforto. E, queridos, as justificativas quase sempre são tão ocas, porque os descomprometidos são aqueles que voltam atrás pelos motivos mais banais, mais ocos possíveis. Aliás, sendo bem sincero aqui, todo motivo é oco diante da cruz de Cristo. Quantos concordam? Porque se o Filho de Deus desceu dos altos céus, viveu uma vida tão limitada, pagou o preço da humilhação e da morte para que nós vivêssemos por Ele, se Ele deu a sua vida por nós, que argumento eu posso ter para abandonar o Senhor? O que pode ser tão relevante na minha vida que seja mais potente, mais poderoso do que a cruz de Jesus Cristo? Mas, infelizmente, uma parte daqueles que cantam os louvores, que professam a fé, não tem uma aliança verdadeira. E pelos motivos mais banais, eu vou dar só alguns exemplos aqui, são frases que eu pensei hoje à tarde, dos relatórios dos líderes de células, de pessoas que nesses últimos meses, enfim, foram desligadas, não fazem parte mais dessa comunidade aqui. Exemplos. Relatório dos líderes. Depois que o líder saiu, essa pessoa deixou de frequentar a célula e a igreja. Já demonstrava desinteresse em seguir uma vida séria com Deus. Perdemos o contato. Ou seja, o líder caiu, ele caiu junto. Ou desanimou por conta do líder que não permaneceu. Isso demonstra, eu estou fazendo só um comentário aqui muito superficial, mas demonstra que a raiz dessa pessoa não estava em Cristo. Outro exemplo, sobre uma senhora, eu estou falando de gente que foi batizado aqui, de gente que recebeu todo o conteúdo para se firmar na fé e todo o cuidado também, certamente, porque nós procuramos cuidar das pessoas da melhor maneira. Diz aqui, o seu marido envolveu-se com pornografia e esfriou na fé, não mais retornando. Então o marido foi o primeiro a abandonar. E ela, com isso, acabou desanimando e se recusa a voltar. Percebe? Será que a vida dessa querida irmã vai melhorar fora da igreja? Eu poderia te dar N situações, eu acho que nem vale a pena gastar o tempo, mas eu estou só mostrando para você qual é o nível de compromisso que algumas pessoas mantêm mesmo estando entre nós.
E talvez você seja uma delas. Eu espero que não, mas talvez seja. E essas pessoas não vão permanecer para sempre aqui, porque não tem aliança, não tem raiz. Talvez estejam empolgadas, talvez estejam achando que podem servir a Deus sem se desconectar da velha vida completamente, não sei. E sabe, meus queridos, é muito importante que nós entendamos que a superficialidade, eu estou falando de descompromisso e, portanto, de superficialidade. Não, eu faço parte dessa igreja, mas eu não quero muita profundidade, eu não quero muito compromisso. Eu quero estar na periferia da fé. Eu me contento em ser um crente marginal. Quando eu falo de marginal, não é bandido, mas alguém que fica lá na beira, quase na saída do arraial. E normalmente é uma opção pela superficialidade. E eu quero dizer para vocês, e eu falo assim com muito amor, com muito temor, embora seja uma palavra de confronto, que a superficialidade é a antessala da desistência. Pessoas superficiais têm tudo para desistir, têm tudo para apostatar. Você já ouviu essa palavra, apostatar, apostasia? Sabe o que é apostasia? Apostasia é negação da fé, desvio, deserção, voltar atrás, depois de ter servido ao Senhor, abandoná-lo. E quem vive uma vida superficial tem muita possibilidade de, dentro de algum tempo, engrossar a lista daqueles que voltaram atrás, porque não criou raízes. Quem está me entendendo? Eu apelo para que você decida ser uma pessoa profunda, comprometida em Deus. Amém? E eu não sei se isso me serve de consolo, mas o próprio ministério de Jesus encontrou pessoas assim. Pessoas que queriam a bênção, mas que não queriam compromisso. Pessoas que a princípio se apresentaram como discípulos do Senhor. Quem é você? Eu sou um seguidor de Cristo. Mas que num determinado momento, quando perceberam que a proposta era de uma vida muito mais comprometida, voltaram atrás. Por exemplo, em João capítulo 6, nós temos uma narrativa. Jesus, naquele dia, havia trazido uma palavra muito séria. Ele percebeu que muita gente o seguia, interessada nas bênçãos, no pão multiplicado. E Jesus resolveu colocar os pingos nos is. E naquele dia Jesus disse: olha, eu não estou aqui para multiplicar pães. Eu não estou aqui apenas para abençoar vocês em relação às suas necessidades imediatas. Eu estou aqui para levantar pessoas que tenham aliança comigo. E Jesus concluiu aquela pregação dizendo: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, quem não tiver uma aliança de vida ou morte comigo, não serve para andar comigo. Palavra dura, né? E sabe qual foi o resultado dessa palavra? A Bíblia diz aqui em João capítulo 6, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Eu faço uma pausa aqui, eu vou continuar a leitura, mas depois de pregar e perceber que havia um certo bochicho, Jesus parou e falou: vocês estão surpresos, escandalizados de que eu queira compromisso? Será que eu não deixei claro desde o começo que eu não vim para cá brincar de ser um líder? E de fato ele não veio, quantos concordam? Jesus Cristo veio pagar um preço muito alto para que as nossas vidas sejam dele. Eu me lembro de uma ocasião, nós estávamos aqui vivendo um grande movimento do Espírito, muitos anos atrás. A nossa igreja tinha entrado num ritmo de crescimento e serviço e evangelismo que nós não conhecíamos até então. E uma irmã, talvez ela esteja aqui nessa noite, ela chegou assustada para mim.
Ela disse: pastor, essa igreja virou uma loucura. Está todo mundo correndo, trabalhando, só se fala em abrir células, em consolidar, em ganhar, consolidar, discipular, enviar, tem encontro toda hora. Isso aqui está virando, não tem mais nem jeito de tomar um cafezinho com o pastor, porque o pastor também não para. E ela terminou a sua lamúria dizendo: essa visão exige muito de nós. Eu olhei para ela, eu falei: minha irmã, eu acho que você não entendeu ainda. Você está equivocada. Essa visão, que é uma visão de Deus, não exige muito de nós. Ela exige tudo. Ou você se dispõe a dar tudo para Deus, ou de fato você vai se sentir deslocada. Graças a Deus ela compreendeu, ela assimilou a mensagem, está conosco até hoje. Graças a Deus por isso. Mas o Senhor não quer uma parte da sua vida, querido. Deus quer tudo de você. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Foi o que disse Jesus. Em outras ocasiões ele falou coisas parecidas. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas continuando a leitura do texto, no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Em outras palavras, o bonde está passando, gente. Ninguém está preso em mim aqui. Só fica comigo quem quer. Tem um monte de gente indo embora porque acha que é muito radical o que eu estou propondo. Vocês querem ir também? Aproveita. Eu gosto desses rompantes coléricos. Eu me sinto um pouco mais consolado com Jesus Cristo. Simão Pedro, aleluia, graças a Deus pelos Pedros, graças a Deus pelos 300, graças a Deus pelos que sabem o que é viver na fé. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Nós vamos ficar aqui. Nós queremos comer a Tua carne e beber o Teu sangue. Nós somos pessoas de compromisso. Mas veja, muitos dos seus discípulos, diz a palavra, se foram. Então, a deserção nem sempre tem a ver com as falhas da igreja, embora muitos daqueles que desertam, muitos daqueles que voltam atrás na sua fé, querem se desculpar nas deficiências da igreja. Mas aqui está a melhor igreja do mundo e o melhor pastor do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, perdendo muitos discípulos. E sabe por que ele estava perdendo os seus discípulos? Porque a proposta dele era de uma vida muito séria com Deus. Eu quero dizer para vocês que essa proposta não mudou em nada. Continua sendo a mesma. Amém? O apóstolo Paulo, predizendo o que aconteceria no fim dos tempos, eu quero dizer para vocês que já chegou. Ele disse a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo, predizendo os nossos dias. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Preste atenção. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas, para as mentiras teológicas, para o evangelho fraco e sem compromisso. Paulo está falando de uma geração que teria comichão, coceira nos ouvidos para ouvir apenas coisas agradáveis. São os que querem ser crentes, mas sem muito compromisso. São os 22 mil que na hora que a coisa ferve, eles voltam para casa. E meu querido, a minha oração nessa noite é que se alguém faz parte dessa categoria, que rapidamente, antes que o inimigo tenha vantagem completa sobre a sua vida, mude de categoria, comprometa-se com o reino de Deus, saia da periferia da fé. E eu digo isso com muito temor, sabe por quê? Porque
eu noto que o peso da apostasia, eu já defini a apostasia aqui, é você conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, receber o Evangelho e depois abandonar o Evangelho, abandonar Jesus e abandonar a igreja. Isso é apostasia. E parece que a maioria das pessoas que apostatam, que se desviam, e são muitas, eu posso dizer com toda certeza para você que se todas as pessoas, ao longo desses 30 anos, que tiveram um encontro com Jesus Cristo aqui nesse lugar, se elas tivessem permanecido, eu seria possivelmente o pastor da maior igreja do Brasil. Mas parece que essa multidão que abandona não faz ideia do que significa abandonar. Ou pelo menos não quer levar em conta o peso da apostasia. E eu quero conscientizar você, porque eu sei que muitos aqui serão tentados a abandonar a fé, talvez muitas vezes durante a vida. E eu quero que você entenda o que significa abandonar a fé. Não significa apenas eu deixei de frequentar a igreja. Eu fazia parte daquele clube, mas eu deixei de pagar a mensalidade e agora eu não faço mais parte. Não é um clube. Não tem a ver com instituição, tem a ver com vida eterna. E olha o que diz a palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção para a seriedade desses dois textos que eu vou ler. Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Fala para o seu vizinho, presta atenção. Para que jamais nos desviemos. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo, nós precisamos prestar atenção ao que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por quê? Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, e ele está se referindo a tantas ocasiões em que Deus disse, por exemplo, quando aconteceu o juízo em Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos para dizer, essas cidades serão subvertidas por causa do seu pecado. E ele está dizendo, se a mensagem enviada por anjos cumpriu com firmeza o seu desígnio. Versículo 3, olha que coisa forte. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Se uma mensagem transmitida por anjos e não levada em conta por gerações passadas acabou trazendo juízo sobre essas gerações, quanto mais nós, que recebemos a palavra, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ultimamente falou-nos pelo Filho. É o que começa a carta aos Hebreus nos dizendo. O próprio Filho de Deus nos evangelizou e fez chegar a palavra até nós. A pergunta é, como escaparemos se, depois de ter conhecido, nós negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Não é sério? Como escaparemos é a pergunta. Ou seja, pense muito antes de se desviar da fé. Pense muito antes de voltar para casa. Pense muito antes de voltar à velha vida. Pense muito antes de deixar a igreja. Porque você vai estar negligenciando a salvação que custou o sangue de Jesus. Mais adiante, o escritor da carta aos Hebreus, ele fala coisas mais sérias ainda. No capítulo 6, a partir do versículo 4. Por favor, preste atenção. Que isso sirva como uma vacina na sua vida. Amém? Que isso sirva como vacina, porque nenhum de nós aqui agora pode alegar ignorância diante de Deus. Ah, eu não sabia. Sabemos, porque temos sido instruídos na palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo
experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Está nos descrevendo quem provou de Cristo, quem provou da salvação, quem provou da unção do Espírito Santo, quem provou da palavra de Deus. Todos nós aqui, sim ou não? Sim. Muito bem. Todos nós fazemos parte desse grupo de pessoas. Mas o que a palavra de Deus está dizendo, veja o versículo 6. Aqueles que, tendo provado tudo isso, caíram. E o sentido do verbo aqui é cair e permanecer caído. Não é tropeçar, porque todos nós tropeçamos. Não há ninguém impecável aqui, eu não sou. Nós tropeçamos, mas se somos de Cristo, nos arrependemos, nos levantamos, voltamos ao passo, sim ou não? Sim. Mas aqui está falando dos que caíram e permanecem caídos, dos que escolhem cair. Veja bem o que acontece. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivaram, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. O que nós estamos lendo aqui é o seguinte: quando alguém, tendo conhecido a palavra, tendo se convertido a Cristo, tendo nascido de novo, resolve voltar atrás, essa pessoa está crucificando para si mesma, pela segunda vez, o Filho de Deus. E se a crucificação de Jesus já foi uma aberração, porque pelos nossos pecados ele foi morto, ele se ofereceu para morrer, diz a palavra, uma vez por todas, uma vez. Mas quando eu, tendo conhecido esse amor, rejeito esse amor e volto a viver a minha vida, a revelia dele e da sua causa, do seu reino, eu estou crucificando novamente Jesus Cristo. É o que está escrito aqui. Não tem uma forma de você interpretar isso de outra maneira. E se a gente fica chocado quando um maluco entra numa escola com armas na mão e sai atirando em meninos, matando pessoas, ou um doido entra numa mesquita na Nova Zelândia e sai metralhando e mata 50 pessoas de uma vez, e nós ficamos indignados, e não é para menos. Imagine o que significa matar de novo o Filho de Deus, depois de ter conhecido o seu amor, depois de ter provado das coisas celestiais que Ele nos ofereceu pelo seu sangue. Eu fico pensando que não é possível que as pessoas que resolvem voltar atrás não conheçam isso. E se não conhecem, nós precisamos apresentar. Porque pelos motivos mais banais, os descomprometidos desertam. E o que eu quero pedir nessa noite a você, meu querido, é: não corra esse risco, aprofunde a sua vida em Deus. Porque eu posso dizer, eu acho que a minha matemática e raciocínio estão certos em dizer que alguém que, tendo conhecido a graça, rejeita definitivamente a graça em sua vida, terá uma condenação muito maior do que aquele que nunca conheceu a graça. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim. Portanto, nós não estamos mais na ignorância. Esses são os descomprometidos. Por não terem compromisso, voltam atrás. Mas existe também um grupo que eu chamaria de os despreparados. Os despreparados são aqueles que têm boa intenção, eles amam a Deus, eles querem servir, mas eles não cresceram o suficiente, eles não amadureceram o suficiente para levar nos ombros as cargas do reino.
E eles são representados aqui na história de Gideão pelo segundo grupo. 9.700 homens, porque 22 mil voltaram para casa, ficaram 10 mil. Deus disse: Gideão, leve esses 10 mil para a beira das águas. Eles estão com sede. E observe como eles se portam. Aqueles que levarem atentos a tudo, levarem a mão às águas e lamberem, separa. Aqueles, porém, que chegarem, se esbaldarem, se jogarem e se ajoelharem nas águas, esses aí não servem para a guerra. Separe esses e mande embora. Porque eu não posso confiar uma peleja a homens que não têm postura. O contexto é esse, a questão da seleção aqui não é porque Deus gostou da cara de uns e não gostou da cara dos outros. Não, a questão foi a postura. Percebe? A postura. Porque Deus está precisando de valentes, de pessoas preparadas para a guerra, de gente que vá adiante com o seu reino. Como, aliás, pregou o nosso avivalista Hudson aqui ontem, e eu fiquei abençoado pela internet, graças a Deus. É isso aí, vamos quebrar as paredes dessa igreja e avançar com o reino dos céus. Mas isso tem que ser feito por pessoas maduras, pessoas firmes, pessoas que têm raízes, pessoas treinadas. Imagine, irmãos, o acampamento dos midianitas estava lá, bem perto deles, 100 e tantos mil homens. E quando o comandante diz: podem beber água, 9.700 mergulham nas águas, se esbaldam, se ajoelham. Parece que eram crianças indo para a guerra. E eu não vou gastar muito tempo falando disso, mas ser criança é um estágio, não deve se tornar um estado. Não sei se você entende isso. Todo mundo precisa ser criança no reino de Deus. Mas isso é um estágio, isso é um tempo. Eu sei que tem gente aqui que não está pronta para a guerra. Gente sobre quem a gente não pode colocar o peso da batalha. Por quê? Porque não tem maturidade ainda. E não tem maturidade porque não teve tempo. Se converteu agora, recentemente. Está conhecendo a palavra, está provando do Senhor, está sendo edificada. Então, ok. Isso é um estágio. Mas o problema são aqueles que, depois de muito tempo, continuam crianças. Continuam sem formação, sem treinamento, porque não estão dispostos a investir. Não estão dispostos a ser discipulados, treinados. Então, de certa forma, também são pessoas superficiais, não são descomprometidas, como o primeiro grupo, mas são superficiais. Crianças no meio da guerra. E qual é a probabilidade de uma criança no meio da guerra tombar? Muito grande. O que eu quero dizer com isso é que você precisa crescer. Parece que a minha palavra não causou o impacto que eu gostaria. Me ajuda aí, fala para o seu vizinho: meu irmão, você precisa crescer. Você precisa se tornar um crente maduro, você precisa ser treinado, você precisa ser formado, você precisa se tornar um discípulo, se você não é ainda. Alô? Porque veja bem, se você é um menino na fé e não sai disso, a qualquer hora você cai. E nós estamos aqui dando o nosso melhor para que você possa ter condições de crescer. Nessa igreja aqui todo mundo tem condição de crescer, basta querer. Sim ou não? Você tem inúmeras formas de crescer, só precisa investir. Nós temos escolas, nós temos discipulado, nós temos células, nós temos conferências. Você acredita que tem gente aqui que provavelmente vai desprezar daqui a um mês uma conferência no nível da que Deus está preparando para nós, porque vai preferir descansar no feriado? Você acredita? Você acredita que tem gente entre nós que acha caro pagar R$55 para passar um fim de semana prolongado sendo ministrado por alguns dos maiores líderes da nação? Acha muito caro. E quando eu ouço coisas desse tipo, eu falo: esse aí não vai crescer.
não vai crescer porque os valores dele não estão nas coisas que interessam. Não é caro pagar por tantas coisas do mundo, mas cooperar para gerar uma estrutura para uma conferência que vai gerar crescimento é muito para ele. Não vai sair da infantilidade, nunca vai ser treinado, nunca vai amadurecer. Deus não pode confiar a ele as demandas. Se a igreja depender dos descomprometidos e das crianças, a igreja acaba. Mas eu quero dizer que a igreja não acabará. Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas em segundo lugar, porque além dos descomprometidos e dos infantis, a igreja tem pessoas engajadas, sérias, consagradas, pessoas que vivem por uma aliança. E o que eu quero, por fim, nessa palavra, é trazer todo mundo para esse grupo. É despertar você a fazer parte daqueles que são confiáveis. Qual foi o problema desses 9.700 homens? Preste atenção. Eu vou definir aqui de uma maneira rápida. Primeiro, postura. Faltava postura neles. Como eu falei, quando foram beber as águas, se ajoelharam, como se não estivessem numa guerra, completamente desatentos. Faltava postura. Isso é coisa de criança. Criança não está preocupada com os perigos, com as demandas. Ela quer curtir o momento. E por isso, eles não estavam vigilantes. O apóstolo Pedro, escrevendo, 1 Pedro 5, 8 e 9, ele diz assim: estejam alertas e vigiem. Olha que advertência. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ei, você está numa guerra. Satanás tem uma missão: devorar você, acabar com a sua fé, levar você para o inferno que foi preparado para ele e seus anjos. Vigia. Acorda. É isso que Pedro está falando. Ele diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro está dizendo, a igreja está em guerra em toda parte. Ei, assume postura de guerra. Na versão super atualizada, deixa de ser vacilão. Toma postura de crente. Amém? Amém? Tem alguém aqui ofendido com a minha palavra nessa noite? Eu espero que você entenda que o Espírito Santo, que representa o seu Pai Celestial, está preocupado com a sua vida, está querendo fazer com que você tome decisões para que você faça parte dos inabaláveis, dos vencedores. Então o primeiro problema deles era a postura. Mas o segundo problema dessas crianças, dos despreparados, sabe qual era? Eles demonstraram estar à mercê dos seus desejos e carências. Isso é um problema na vida dos crentes infantis. Quem manda neles é a sua própria alma, não a palavra de Deus. Por quê? Olha bem, esses homens estavam com sede, certamente. Mais do que com sede, eles estavam com vontade de beber. Quando a gente está com sede, alguém está com sede aí? É. Então, graças a Deus, porque você não levantou e foi beber água. Porque você está dominando sobre os seus desejos, as suas necessidades. Tem gente que quando a língua começa a secar, tem gente que vai, não estou falando dos enfermos, não é? Tem gente que precisa disso, mas estou falando dos infantis. Levanta 5 vezes numa pregação para beber água. Mas ok, só dei um exemplo. Qualquer semelhança pode ser mera coincidência. Eu estou falando sobre nós dominarmos os nossos desejos. Esses homens foram dominados pelos seus desejos, pelas suas carências. Estou com sede, me ajoelho. Me ajoelho diante da minha sede, me ajoelho diante da minha carência sexual, me ajoelho diante da minha necessidade de ter um dinheiro para pagar as minhas contas, e se ele não vier de uma maneira lícita, eu dou um jeitinho brasileiro e consigo desonestamente.
Porque quem manda em mim são as minhas necessidades e as minhas vontades, e não os princípios do reino de Deus. Esses homens não estavam prontos para um exército. Porque no exército, você não é governado por desejos e nem por necessidades. No exército, você é governado por valores e por missão. Estou certo ou não? E a notícia dessa noite é que todos nós fomos convocados para o exército do reino de Deus. Então, vamos ter controle sobre a nossa própria vida, nossos desejos. Amém, irmãos? Isso é maturidade. Você está comigo? Amém. Veja bem, 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5. Palavras do apóstolo Paulo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Deu para entender isso? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você seja santificado. Ou seja, que você se torne uma pessoa santa, consagrada. Abstenham-se da imoralidade sexual. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Isso é maturidade. Você tem desejos, você tem carências, você tem vontades, mas você controla. Aliás, domínio próprio é fruto do Espírito Santo em nossa vida. Você não é controlado pela sua sede, você controla a sua sede, você reina sobre ela. Amém, gente? Amém. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Você sabe o que é desenfreado? Sem freio. Como pagãos que não conhecem a Deus ou que desconhecem a Deus. Então, nós temos aqui os despreparados, que precisam se preparar. Se você é um novo convertido, prepare-se, entre em discipulado, seja formado, coma a palavra de Deus, para que você possa se tornar um valente conquistador. Amém? Obviamente eu não posso deixar você embora sem falar do grupo que deve nos inspirar. São os engajados, os aliançados. E eu vou jogar aqui, e o telão vai te ajudar a reter, para que você possa se aprofundar nisso. Mas os engajados são os 300, no caso de Gideão. Pessoas que estavam prontas para a batalha, que tinham aliança. Eu não acho que eles não estavam sem medo. Havia medo, claro. Como 300 homens vão enfrentar 100 e tantos mil? É um suicídio. Mas Deus está conosco. Eles se expuseram e eles estavam prontos, eram alertas, eram homens treinados. E eles têm algumas características que eu quero que você entenda rapidamente aqui. Em primeiro lugar, os engajados são aqueles que investem no seu próprio crescimento, disciplina e capacitação. Como eu falei, eles são os que tinham postura. Eles não se jogaram nas águas. Eles pegavam as águas e beberam as águas, tendo domínio da situação. Certamente eles foram treinados para isso. Isso era resultado de maturidade e treinamento. Invista na sua maturidade e no seu treinamento. Amém? Amém. Segundo lugar, os engajados sustentam uma mesma linguagem de fé. A minha Bíblia diz aqui no versículo 16... que Gideão dividiu os 300 em 3 companhias e pôs na mão de todos eles trombetas. Diga trombetas. Trombetas, sabe o que significa trombetas? Trombetas fala de comunicação, de linguagem. Esses homens tinham uma mesma linguagem. Eles estavam afinados com a sua liderança. A trombeta deveria ser tocada no momento certo, no tom certo, e todos eles estavam prontos para fazê-lo. Pessoas engajadas não dão sonido incerto. Pessoas engajadas não ficam com essa soberba de dizer, eu tenho a minha própria opinião sobre tudo isso. Não, gente engajada, gente do reino, gente que vai vencer, que vai ser galardoada no céu.
É gente que abre mão da sua própria opinião para seguir a palavra de Deus ministrada pelos servos do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha uma trombeta na sua mão e que a trombeta que você sopra tenha o mesmo som da minha. Porque se você tem um som diferente, algo está errado, certamente. Certamente. E nós vivemos numa geração onde se cultua a individualidade. Cada um quer ter a sua própria posição. Bem, feito esse comentário, eu quero chamar a sua atenção para outro simbolismo que há nessa figura. Porque os engajados, além de ter trombetas nas mãos, eles traziam vasos, jarros, cântaros vazios. E dentro desses cântaros, nós lemos o texto, eu estou me privando de ler de novo. Dentro dos cântaros havia tochas acesas. Isso fala da vida dos crentes confiáveis, dos engajados. São pessoas quebrantadas. São pessoas dispostas a se quebrarem para que a unção de Deus se manifeste em suas vidas. São pessoas que cultivam o fogo de Deus dentro de si. Mas não apenas cultivam o fogo de Deus, elas estão dispostas a se quebrantar para que a glória de Deus apareça. Aliás, essa foi a grande estratégia, porque quando as trombetas foram tocadas e esses 300 quebraram os jarros que estavam nas suas mãos, e de repente o fogo apareceu no meio da noite, no arraial dos midianitas houve pavor, porque eles tiveram uma visão surpreendente e eles acharam que um exército enorme, maior que o deles, estava vindo, e eles entraram em confusão e começaram a ferir uns aos outros no meio da noite. Tudo isso provocado por pessoas que tinham jarros de barro e tochas dentro deles e que estavam dispostas a quebrar os seus vasos. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. Amém? Amém? Quantos entendem isso? Os engajados, irmãos, vivem pela consciência de que eles servem ao Senhor. A instrução de Gideão foi: quando vocês, vou ler o versículo 18, quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor. Eles tinham um grito de guerra. E o grito de guerra começava com pelo Senhor. Os engajados fazem tudo antes e acima de todas as coisas, fazem tudo pelo Senhor. Os engajados dizem não ao pecado pelo Senhor. Os engajados pregam a palavra pelo Senhor. Os engajados abrem células. Os engajados cuidam dos novos convertidos. Os engajados oram. Por quê? Porque eles servem a Deus. É pelo Senhor, é pelo Senhor. Amém? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esses são os engajados. A vida dos engajados é pelo Senhor. Mas eu preciso dizer ainda que os engajados não apenas andam e vivem pelo Senhor, mas eles são humildes o suficiente para viverem debaixo de liderança. Diga liderança. Diga submissão. A ordem foi exatamente a seguinte. Vou ler o versículo 17. E ele, Gideão, lhes disse: observem-me. Façam o que eu fizer. O líder está dizendo isso. Olhem para mim. Sejam meus imitadores. Alguém já ouviu isso na sua vida? Hein? Olha para mim, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Ou seja, os engajados, os vencedores, são aqueles que humildemente se colocam debaixo de liderança humana. Porque existe uma moda na igreja, que agora as pessoas se arvoram a possibilidade de servirem a Deus sem ter pastor, sem ter igreja. São os crentes virtuais, são os desigrejados. Inventaram um evangelho que separa Cristo da sua igreja. Isso não está na Bíblia. O
que a minha Bíblia diz é que Jesus é cabeça de um corpo, e esse corpo é a igreja. Não dá para servir a Jesus sem servir a igreja. Não dá para se submeter a Jesus sem se submeter àqueles que o Senhor levanta para cuidar do seu povo. Os engajados não têm vergonha de dizer: eu tenho pastor. Aliás, tem uma coisa que eu gosto de ouvir. Tomara que seja sempre verdadeiro na boca de quem fala. Eu passo por aí, eu encontro pessoas nas ruas, enfim, nos diversos lugares, e muitas delas vêm com um sorriso na cara e dizem: você por aqui, meu pastor. Sabe que eu gosto desse meu pastor? Uau, parece que essas pessoas entenderam que ter pastor não é desonra, porque o mundo está o tempo todo achincalhando o ministério e levando os crentes a terem vergonha de terem pastores, quando na verdade Jesus olhava para a multidão e sentia pena da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. E em seu amor Jesus proveu pastores para as suas ovelhas. Eu posso dizer com toda a convicção: bem-aventurado é aquele que pode dizer pelo Senhor e por Gideão. Bem-aventurado é aquele que pode dar graças a Deus, porque tem liderança, porque tem modelo, e nós nos oferecemos, sem nenhuma soberba, irmãos, é nossa obrigação. Nós, os seus pastores, nos oferecemos como modelo para vocês. E dizemos: façam o que nós fizermos. Façam o que nós fizermos. Pelo Senhor e por Gideão. Amém? Por fim, diga aleluia. Porque quando o pastor fala por fim é porque ele está parando, né? Eu preciso dizer para você que os engajados se desgastam. Os engajados, eles cansam, mas eles nunca desistem. Foi o último versículo que nós lemos na leitura inicial, Juízes 8:4, Gideão e seus 300 homens já exaustos de perseguirem os inimigos, já exaustos, continuaram a perseguição. Esses são os comprometidos. São pessoas que elas se cansam, muitas vezes elas são feridas na batalha, mas não passa pela cabeça delas desistir. Desistir não faz parte das opções. Ainda cansado eu persigo. Ainda cansado eu guerreio pelo reino. Eu espero que você seja, ou que pelo menos, que você se torne um desses. Porque são esses, ouça, são esses que sustentam a igreja. Se não houvesse os engajados, a igreja já teria desaparecido da face da terra. Como eu falei, se a igreja dependesse dos descomprometidos e dos infantis, ela teria sido completamente destruída. Sabe por que essa igreja está viva? Sabe por que há uma multidão ainda servindo ao Senhor, apesar das pressões do mundo lá fora? É porque aqui, ainda que tenhamos descomprometidos e despreparados, nós temos pessoas engajadas, consagradas, gente que definiu: esse é o meu lugar, daqui ninguém me tira, pelo Senhor e por Gideão. Se você não faz parte desse grupo, eu te peço, vem para cá, porque o galardão é para os vencedores. Amém? Eu espero que vocês sejam um deles. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.